Certo. Então, pessoal, bom dia. Certo? Eu me chamo Rafael, sou mestrando em Filosofia Política e Social aqui na UES, na Estado do Ceará. E como foi bem apresentado, eu trabalharei a respeito com vocês hoje, uma comunicação acerca do Byung-Chul Han, o conceito de sociedade de transparência, certo? Fazendo ali uma alusão com o indivíduo bolsonarista. Essa reflexão dessa pesquisa, ela surgiu, né, no período da minha graduação, quando eu estava na Federal do Ceará, quando estávamos passando por tempos, né, meio tempestosos, com relação à ciência, com relação ao negacionismo, filosofia, etc. E esse autor, Byung-Chul Han, é um autor contemporâneo, né, que poucas pessoas conhecem. Ele se popularizou bastante a partir de um livro chamado Sociedade do Cansaço, certo? Onde ele vai fazer ali uma atribuição ali sobre as questões psicossomáticas, né, como, por exemplo, burnout, TDAH, depressão, e como isso está relacionado com a tecnologia. Mas não será isso que eu trabalharei com vocês nessa comunicação de hoje. Mais especificamente, eu vou trabalhar com relação ao conceito de transparência do Byung-Chul Han, que basicamente o Byung-Chul Han vai falar que em uma sociedade onde nós temos o advento da tecnologia e, com esse advento, um crescimento também das redes sociais, das mídias digitais, nós tivemos uma transparência, então, dos indivíduos. O que seria essa transparência? É quando o sujeito ele encontra-se, né, com palavras do Han, parafraseando o Byung-Chul Han, encontra-se nudo, encontra-se desnudo. Ou seja, ele demonstra e fala quem ele é, ele expõe quem ele é em mídias digitais, em redes sociais. Então, ele não tem mais algum tipo de filtro, ele não fala, ele não esconde quem ele é. Ele agora é totalmente transparente. É um indivíduo transparente que não vai trabalhar. Agora tem um problema desse indivíduo transparente. O prazer, no livro Sociedade e em outros também, Agonia do Eros, etc., principalmente também outro livro chamado Sociedade Paliativa, em que o indivíduo transparente ele vê o outro que não é transparente, aquele que não está interligado com as suas ideias, com o seu modo de agir, um inimigo. E não só um inimigo de um tipo, aquele é um indivíduo contrário a mim, diferente de mim, não. O Han vai alertar que o indivíduo transparente é um indivíduo em que ele vê, além do outro como inimigo, ele tem que também eliminar esse sujeito, certo? É nessa categoria do indivíduo transparente do Han, que basicamente fiz um resumo aqui, em que eu pego o escopo acerca, né, do indivíduo bolsonarista. E a pergunta, quem é então o indivíduo bolsonarista? Para responder isso, eu me baseei numa pesquisa mais da sociologia, né, uma socióloga chamada Isabela Oliveira Calil, que ela fez toda uma pesquisa em volta de quem são e no que acreditam, né, os eleitores de Jair Bolsonaro, para elencar quem são os indivíduos bolsonaristas, né, porque existem até 16 categorias de quem seriam eles, 16 tipos, né, de pessoas que podem ser caracterizadas como esse sujeito. Mas eu não vou trabalhar aqui a questão de quem é cada um, mas no que cada um acredita e defende. Que, no caso, uma linha em comum que une todos eles é o discurso de ódio. Sobretudo o ódio digital, onde ele é mais disseminado. Então, a partir do momento que pensa que o indivíduo transparente ele surge com a sua presença nas redes sociais, com o advento das redes sociais, e ele vê o outro como inimigo, fiz então uma correlação que esse indivíduo transparente também pode se pensar o indivíduo bolsonarista. Por quê? Ambos são indivíduos que participam de redes sociais, ambos são caracterizados pelo seu discurso de ódio, ambos veem o outro como inimigo, né? Um exemplo a respeito de ver o outro como inimigo é quando, por exemplo, em período eleitoral, tanto do ano passado como em 2018, indivíduos não poderiam sair para votar, por exemplo, vestindo camisa vermelha ou coisa assim do tipo, que poderiam ser ali alvo de agressões físicas, certo? Quando o Byung-Chul Han trabalha com essa categoria da transparência, ele vai informar, ele vai trabalhar, vai refletir acerca dessa categoria de transparência
afirmando que o indivíduo transparente, ele é perigoso porque, além da eliminação, certo, que ele pode vir acontecer através de ver o outro como inimigo, ele também pode partir para algo já físico. Então, existe aqui uma periculosidade maior ainda, que não só pode ser, por exemplo, através de agressão digital, que seria, por exemplo, agressões verbais, digitais, etc., mas também como físicas. Então, essa reflexão é uma reflexão que eu vim fazendo acerca tanto dessa questão da transparência, quanto a questão também do indivíduo bolsonarista, certo? Para fundamentar ainda mais, o Byung-Chul Han, justamente no livro Sociedade Paliativa, ele vai reportar que a transparência, né, ela é constituída por sujeitos acríticos, que exprimem justamente desavença, preconceito, discriminação, intolerância e ódio, oriundo justamente do excesso da exposição em mídias digitais. O Han vai trabalhar também com outras categorias. Quais são as consequências da transparência, do indivíduo transparente, para a democracia, né? Além das questões psicossomáticas, né, do excesso das mídias digitais, como, por exemplo, questões como eu falei, o TDAH, depressão, burnout, né? Isso ele vai abordar mais em Sociedade do Cansaço. Ele vai trazer também essa categoria, esse problema, né, da violência digital e possivelmente pode se transformar em violência física, certo? E aí, haja visto o que eu explanei, eu penso então que possa existir uma correlação entre esse indivíduo transparente do Han e essa questão do indivíduo bolsonarista, certo? O Byung-Chul Han ele tem um livro célebre do pensamento dele, né, que se chama Psicopolítica, onde ele vai brevemente falar que existe uma diferenciação agora na sociedade contemporânea, né, que a questão não é mais biopolítica, é por isso que não é psicopolítica, não é mais biopolítica, aquela que nós entendemos com Foucault, mas agora psicopolítica, ou seja, a questão da docilização dos corpos, a questão dessa pressão sobre o corpo não é mais bio, agora é psico. Ela está na psique. E por que disso? Porque agora, justamente com o excesso da transparência em mídias digitais, com o acesso também das redes sociais, com o advento delas, o indivíduo agora está totalmente interligado, né? Ele está totalmente ligado, o que ele vai chamar de 24/7, sociedade 24/7, né? 24 horas por 7 dias da semana. E além desses problemas, como eu já explanei, psicossomáticos, tem um problema também que pode vir a surgir na sociedade, que é o excesso de transparência, que é o indivíduo transparente. Han vai explanar mais tempo a questão da crise da liberdade, como ele vai falar como agora a psique, a questão da liberdade está sendo totalmente corrompida com o excesso dessas redes sociais, das mídias digitais, e também como existe um pulo, um salto, né, da biopolítica para a psicopolítica. Mas tudo isso eu acredito que não dá para me explanar em 15 minutos, certo? A minha questão mesmo aqui foi mais para resumir para vocês a questão acerca da correlação entre o perigo da transparência e o perigo do indivíduo bolsonarista, como ambos veem, né, as redes sociais, as mídias digitais, como meios onde ele pode propagar o seu discurso de ódio, afetando tanto a psique, como também chegando a sair da mídia digital e ir para o campo físico, né? Para uma agressão física, por exemplo, né? Eu acredito que eu tenho 5 minutos, né? Acho que eu deixei os 5 minutos justamente para as perguntas. Agradeço a todos e bom dia. Certo, agradecemos o Rafael. Agora abrimos para questões do público. João, por favor. Então, Rafael, agradeço pela apresentação. A minha pergunta, acho que é mais uma observação. Eu gostaria de saber até que ponto também não há correlatos do indivíduo bolsonarista com outros fenômenos do conservadorismo mundial, por exemplo, Trump nos Estados Unidos, e até que medida
a gente não pode estender isso para uma rede mais mundial, com um fenômeno mais amplo, também com um discurso de ódio propagado nas redes sociais, né, com uma certa simetria, apesar de lugares diferentes, em períodos um pouco, com um certo intervalo, e também na Europa. Então, esse certo fenômeno que une discurso de ódio, redes sociais e uma propagação da extrema-direita. Então, até que medida tu pensas que tu pode fazer uma conexão mais ampla, né, fora do cenário nacional? 5 minutos para responder. Pronto, agradeço a pergunta. Seguinte, essa parte do indivíduo bolsonarista, ela faz parte, né, de um capítulo assim, que eu tirei, que eu estou trabalhando na minha dissertação. Entretanto, a questão da política do ódio é uma questão muito universal, né? E pensando na filosofia, de maneira filosófica, né, trabalhando de maneira universal, como a filosofia trabalha, a questão da política do ódio, ela se estende, como você bem comentou. Tanto, por exemplo, o trumpismo nos Estados Unidos, a política da ultradireita que aconteceu na Itália, que vem acontecendo na Itália, na Hungria. Então, o fenômeno, tanto da extrema direita, do conservadorismo, da política do ódio, ela é trabalhada de maneira geral, por exemplo, como eu trabalho na minha dissertação. Essa parte do bolsonarismo foi uma questão à parte que eu tirei para trabalhar aqui, por exemplo, na questão brasileira, né? Mas vendo de maneira geral e pensando de maneira geral sobre essa política ultraconservadora, né, da extrema direita, tem-se, né, conhecido popularmente, né, como neofascismo. Entretanto, esse termo não é o termo que eu trabalho, mais especificamente na minha dissertação, mas uma política de contra-insurgência, porque existem diferenças entre, por exemplo, uma política fascista italiana, ou, por exemplo, ou então alemã, ou com relação ao que acontece na América Latina, né? Isso na minha dissertação, eu acho importante a questão da pesquisa para entender o fenômeno na América Latina. Então, o que acontece na América Latina não é um Estado neofascista ou de políticas neofascistas ou coisa assim do tipo, mas um Estado de contra-insurgência. E aí, esse Estado de contra-insurgência ele tem características próprias que acontecem na América Latina, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, no período da ditadura militar, ou então em outras ditaduras que aconteceram na América Latina, e no fenômeno que acontece na contemporaneidade desses exemplos anticientíficos, negacionistas. Então, tudo isso tem categorias, né, para serem trabalhadas no Brasil, pensando assim, em estado de contra-insurgência, e levando para meios mais gerais, e aí é a forma que eu trabalho ali na dissertação. Não só trabalho com o bolsonarismo, mas, de maneira geral, a política do ódio como maneira geral. Certo. Então, a gente agradece a exposição do Rafael, também a pergunta.